Para encerrar, o último superchat aqui, o Gabriel Alvarez disse: Vejo uma geração de garotos se apropriando de tradicionalistas que pendem para o antissemitismo, como Evola e Guénon. Eles encontrarão expressão política? Evolá, talvez, não sei. Evolá e Evolá. o Évola, o Júlio Évola. Boa observação. São autores que no Brasil se tornaram conhecidos pelo Olavo de Carvalho. Eu acho que nós não avaliamos ainda a extensão da influência do Olavo de Carvalho na cultura brasileira. E temos dificuldade de fazê-lo, creio, porque nós não reconhecemos o que é básico. Por exemplo, tratamos do Pablo Marçal. Seria infantil da nossa parte se nós não reconhecêssemos que ele é muito carismático e que no mercado digital ele é um mito. Ao transpor isso para a política, ele se torna criminoso pelos todos os crimes que ele comete, crimes previstos. O Olavo de Carvalho foi um homem de uma inteligência superior, muito acima da média. Tinha uma leitura muito vasta, de campos os mais diversos. Nem sempre uma leitura aprofundada, mas uma leitura vasta e com grande capacidade de estabelecer conexões inesperadas, que é um sinal de inteligência. Eu não discuto se ele era filósofo ou não, eu sigo aqui os antropólogos. Os antropólogos dizem que autodeclaração não se contesta, se interpreta. Se você afirma que você é o maior filósofo da humanidade desde Aristóteles, eu não contesto, eu interpreto a sua afirmação, mas eu não vou perder meu tempo contestando. Mas o Olavo de Carvalho, se ele fosse filósofo, se nós tivéssemos que compará-lo na sua capacidade de comunicação, ele seria o Silvio Santos. Porque a capacidade de comunicação do Olavo de Carvalho era impressionante. Quando ele vai para os Estados Unidos em 2005 e começa programas no YouTube, ele arregimenta centenas de milhares de pessoas. Uma capacidade extraordinária de comunicação. Muito carismático. Mas ninguém produziu, nenhum intelectual brasileiro, nenhum intelectual na história deste país teve o efeito do Olavo de Carvalho no espaço público. Nenhum. Talvez Fernando Henrique Cardoso, do ponto de vista institucional, porque ele foi presidente. Mas do ponto de vista da opinião pública, nenhum intelectual foi tão vivo quanto o Olavo de Carvalho. Em 2018, próximo ao segundo turno, eu entro num táxi, eu sempre faço perguntas para os motoristas e fico escutando. Sei que não parece, mas eu gosto de escutar. E para mim ficou claro que ele ia votar no Bolsonaro. Eu disse, olha, o senhor tem... Porque uma coisa curiosa, que é o efeito das redes sociais, o verdadeiro problema de discutir com um bolsonarista não é que ele não tem argumentos, é que ele tem argumentos demais, embora todos sejam equivocados, mas ele tem argumentos demais, para tudo, né? E o motorista era uma loucura, era uma máquina de produzir argumentos, e eu concordando, né? Eu perguntei, mas o senhor é muito bem informado, como é que o senhor se informa? Ele disse, quando eu estou aqui no carro, eu escuto rádio. O que o senhor escuta? Rádio Jovem Pan, é claro. E em casa? Não, eu chego em casa, eu ligo o YouTube, porque o YouTube é minha faculdade. Diz aí, quem que o senhor acompanha no YouTube? Fala, eu acompanho um professor, eu já sabia quem era, né? Um professor falou, ele falou assim, para aquele, como é que chama? O nome dele? Ele falou assim, o Olavo Bilac. Olavo Bilac. É muito bom, não é? Mas aí eu falei, o senhor não quer falar Olavo de Carvalho? Ele falou, isso, Olavo de Carvalho. Olha que genial. Ele errou o nome, mas os argumentos eram todos do Olavo de Carvalho. Globalismo. Inacreditável. Então o Olavo de Carvalho foi o difusor no Brasil da retórica do ódio, literalmente. Posso descrevê-la rápido? Dá tempo? Claro, rapidissimamente. Fica à vontade. Rapidissimamente. Vai lá. Porque assim funciona a retórica do ódio. Que o Olavo de Carvalho tornou dominante no Brasil. É uma pedagogia de desumanização cotidiana do outro, em que você vai naturalizando absurdos. Então, por exemplo, qual é o seu sobrenome, Rodolfo? Gomes. Vamos pensar numa forma de parodiar seu sobrenome. Ronaldo Comes. Tipo isso, tá. Então, o Olavo de Carvalho sempre principiava pela paródia do nome próprio do adversário. Sim. Sempre de forma a ridicularizar. Por exemplo, o professor Marco Antônio Villa virou Marco Antônio Vil. O professor Mário Sérgio Cortella virou Mário Sérgio Costela. O Leandro Carnal virou Leandro Espiritual. O professor, o
Pondé, o Luiz Felipe Pondé, virou Luiz Felipe Pão de Ló. É engraçado, não é? O que ele consegue quando ele ridiculariza e parodia o nome próprio de alguém? Ele, de imediato, já está tornando esta pessoa, está colocando a pessoa no plano da caricatura. Quando você escuta falar na pessoa, você já ri antes de escutar o que ela disse. Você, de uma certa forma, retira a credibilidade da pessoa, de acordo? De acordo. É o primeiro passo. Mas alguém diria assim, que atitude de ódio. Não. Não. Segundo passo, você já descaracterizou o nome próprio, mas ainda é o Mário Sérgio Vil, o Mário Sérgio Costello. No meu caso, por exemplo, os Olavetti disseram que eu era João César Chato de Galocha, que eu até concordo, ou João César Castro Rocha, castrado e brocha. Aí eu reagi. Pô, desculpa, Dick. Não, mas eu também ri. Mas a ideia é essa. Aí eu reagi, eu falei, olha, até para ofender tem que ter inteligência. Tem um nome importante da filosofia ocidental chamado Abelardo. Foi um dos pais da lógica. O Abelardo teve um caso com a Heloísa, que era sobrinha de um bispo muito importante. A Heloísa engravidou. Ele casou com a Heloísa, mas o bispo não soube. O bispo, para vingar-se, mandou castrar o Abelardo. Tá claro? Então eu disse, olha, se castrado, involuntário Abelardo, pelo menos sou o pai da lógica. Brocha, condição que a todos os homens aflige, que por isso a nenhum constrange. No entanto, castrado e brocha não posso ser. Decidam. Aí pararam de me chamar de castrado e brocha, eu me tornei apenas chato de galocha. Então, você ridiculariza a pessoa. Segundo passo, você estigmatiza. Quando você estigmatiza alguém, não é mais um indivíduo, é um tipo. Todo o processo de desumanização. Agora, eu não sou mais o João César chato de galocha, eu sou o João César Paulo Freireano, esquerdopata, doutrinador. Terceiro passo, eliminação. Se eu fui ridicularizado, estigmatizado de indivíduo, me tornei um tipo, o terceiro passo, com ele não se pode nem conversar. Então o Olavo de Carvalho, em alguns momentos nas suas redes sociais, escreveu que eu deveria ser eliminado do sistema intelectual brasileiro. E daí os Olavetes vinham nas minhas redes sociais e diziam, a única solução para pessoas como você é a eliminação. Percebe? Então, a retórica do ódio, ela vai no cotidiano. Parece que não é sério, mas ela vai no cotidiano. Então, os autores do tradicionalismo foram trazidos, tornados populares no Brasil para uma certa extrema-direita pelo Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho inventou outra coisa, que isso então torna o diálogo impossível, que é a lógica da refutação. É impossível dialogar. Quer ver? Me diga alguma coisa, Felipe, me dá uma opinião sua, sobre qualquer tema. Caramba. É uma pergunta fácil, né? O Paulo Marçal faz isso o tempo todo, vou mostrar para você. Fale sobre qualquer coisa. Mas tem que ter uma informação, tem que ter uma informação. Tá, vamos lá. Cara, eu não consigo, agora eu voltei do banheiro. Não, tá, vou falar uma então. Qualquer coisa. Como diria o Bop, O que é a vida? o Dagoberto é melhor do que o Robinho. O cara... Qual é a sua fonte? A minha fonte são os meus olhos, a minha avaliação. Você se considera assim tão imparcial ao ponto do seu juízo poder ser considerado universal? Não. Portanto, a sua informação primeira precisa ser mudada. Percebe? Isso é o oloavismo, né? Essa é a lógica da refutação. Então, mas imaginemos que eu dissesse assim, por exemplo, eu disse, José Eustáquio Diniz, demógrafo, publicou um artigo na revista Humanitas da Universidade de Unicinos. Essa universidade, um antro de esquerdistas. Esta revista, conhecida por artigos falsos que publicou, é tudo mentira, não importa. Então você diz assim, não, mas você diz, não, peraí, a fome no mundo hoje tem tal característica. Qual é a sua fonte? Aí você diz FAO, que é o órgão das Nações Unidas para o tema. Diz, mas você não sabe que a ONU é comandada pelos globalistas e tem um comando secreto na Secretaria-Geral da ONU que financia os estudos falsos da FAO para sugerir que a mudança climática existe, mas na verdade é apenas você não sabe disso. Percebe? Já ridiculariza a sua informação. Não é possível, não tem diálogo possível.
Porque a ideia fundamental... Porque é canalice, né? Não é uma tentativa de debate. Porque é má fé. É má fé. O que é o Pablo Marçal? É isso. Ah, ele não responde nada. Mas ele responde... Concorda que ele responde Peraí, assim? deixa eu falar. Toda hora isso aqui. Toda hora ele fica, deixa eu falar. Não, você não vai deixar. Olha, eu sou o Pablo Marçal agora. Difícil isso, né? A solução para a mobilidade urbana em São Paulo é construir teleféricos em toda a cidade. Contesta, vai lá. Você não pode estar sério com relação a isso. Pelo amor de Deus. E a sua... Como é que você vai mandar milhões de pessoas por cadeirinha de teleférico por dia? Que não sei. Eu fiz isto em Angola, numa vila. Foi uma revolução estética, porque eles veem a cidade agora desde cima, estão muito mais próximos a Deus do que o seu coração ateu. E isto produziu uma revolução na cidade de Angola. Você conhece a cidade de Angola? Não conheço. Sabia do que eu estou falando? Não. Você não é jornalista? Deveria. Você não deveria ter se informado antes de entrevistar? Você não sabia que você entrevistaria o candidato à Prefeitura de São Paulo que tem mais no maior número de visualizações? As minhas visualizações juntas dão 10 vezes dos outros candidatos? Você não se informou, Rodolfo, jornalista Rodolfo? Ou seja... Percebe? É má fé. Mas concorda comigo, Rodolfo? Se esse modelo tornar-se onipresente, dominante em todas as eleições brasileiras, concorda comigo que o país acabou? Acabou a política. É isso. É isso.